Hoje eu estava aqui lendo um livro que o nome dele é O Homem e os Seus Símbolos. É um livro quase totalmente focado em psicologia e podemos se dizer que é quase mesmo 100% focado nisso. Cada parágrafo dele tem algo sobre a consciência ou como que, sabe, se você tem interesse nesse tipo de assunto, é um livro muito, muito complexo, assim, se você for parar e fazer isso, que eu costumo fazer com os livros, que é, eu sento para ler no meu computador, por exemplo. Tô lendo aqui no meu computador. Lendo no meu computador, eu tenho um caderno onde eu anoto, vamos supor, eu tô lendo aqui e aí eu marco no cronômetro quanto que eu leio, quanto tempo eu leio, quantos minutos. Enquanto roda o tempo, eu vou lendo e aí se eu vejo algum parágrafo, algum tema que me chama a atenção, eu escrevo nesse caderno, que é o caderno onde tem as letras brutas, onde eu escrevo do jeito que o autor escreveu. E aí, quando eu paro de ler e paro de fazer essas notações aqui, eu vou lá e pauso o tempo e aí, vamos supor, paro em 1h30, eu li 1h30, da página tal até quanto, 1h30. E aí eu tenho outro caderno, onde é um caderno que eu pego essas ideias brutas e vou lapidando, juntando para transformar num novo conceito e em algo que a gente pode utilizar na vida cotidiana. Eu vou ler aqui a parte que ele fala sobre o nosso inconsciente. Ele diz assim: nossos sonhos, no entanto, não têm como preocupação dominante a nossa adaptação à vida exterior. Em nosso mundo civilizado, a maioria dos sonhos cuida do desenvolvimento pelo ego da atitude interior correta em relação ao self. Pois devido à nossa moderna maneira de pensar e agir, sofremos um número muito mais intenso de perturbações nesse relacionamento do que os povos primitivos. E ele completa aqui dizendo, ele fala, enquanto nós temos nossa consciência de tal forma descentralizada e evoluída em assuntos exteriores, de tal forma que é difícil do inconsciente nos enviar suas mensagens. Nossa mente consciente cria continuamente a ilusão de um mundo exterior real, claramente definido, que bloqueia muitas outras percepções. Olha, e pode-se dizer que essa parte pode até ter mexido comigo, porque afinal de contas, parei para fazer um vídeo só sobre esse parágrafo. E tem uma coisa aí que pode ter passado despercebido nesse monte de palavras complexas, mas basicamente o que ele quis dizer é que hoje em dia, uma das principais diferenças entre o homem moderno e o homem primitivo seria isso, a acrescentação exponente de muitos estímulos. Porque pensa, é como se você, hoje em dia, basicamente o que ele quis dizer é como se fosse uma pia. Você vai lavando ali as louças, utilizando a pia, e você não toma aquele cuidado com o que vai caindo lá dentro, ou como que você coloca o prato, se está cheio de arroz, se está cheio de feijão, já vai jogando na pia. E aí uma hora, aquela pia fica tão cheia de coisa lá dentro, que você vai ter que chamar um encanador para poder tirar e trocar o cano para você. Então, fazendo essa analogia aí, a gente pode trazer o quê? Que hoje em dia a gente está tão poluído, está tão encharcado de estímulos exteriores, que o nosso cérebro, o nosso inconsciente não consegue mandar para a gente uma simples mensagem. E talvez seja isso que esteja impedindo você de alcançar seu potencial máximo. Porque afinal de contas, se você deixa seu ralo entupir, se você não sabe como limpa, e se depois você fica chorando porque ele está sujo e estragou, você entende onde a gente quer chegar? Basicamente aí ele está falando sobre a quantidade de estímulos que o homem moderno consome por dia. Tanto através da publicidade, tanto através da televisão, tanto através do celular, computador, etc. Seja lá qual estímulo for. Ele diz que, basicamente, o fato do homem primitivo não ter esse tipo de estímulo exterior fazia ele ter uma conexão muito maior com o seu self, com o seu inconsciente. E isso fazia ele viver mais em paz. Talvez seja por isso que a gente vê uma onda de ansiedade, uma onda de pessoas depressivas, uma onda de pessoas que vivem à base de remédio hoje em dia. O médico, ele não quer saber como resolver o seu problema de verdade, ele quer saber em qual remédio, qual é o próximo remédio que ele vai te passar. Se você tem um problema que ele não consegue identificar, ele não vai tentar te ajudar, ele vai passar para o próximo. Você vai colocando um monte de problema em cima de você. Porque afinal, essa é uma indústria que é muito lucrativa. A indústria farmacêutica. Mas outro vídeo a gente pode chegar nisso. Identificar que esse é um problema é só o começo. É onde você deve começar para resolver
toda a base da sua vida. Obviamente que com a lei da evolução, como se a gente pega aquela frase, toda nova pressão traz uma nova adaptação. O que isso quer dizer? Toda forma de vida nesse planeta achou uma forma de se adaptar a ele. E se ele hoje em dia é dessa forma que é tecnológico, a gente meio que vive com um apêndice, né? A gente vive com algo pendurado ali, algo que é meio que como se fosse uma extensão da gente, que é o celular. E se você parar para pensar no conceito de materialização e no conceito de criar, pode até ser. Porque se você faz um stories, por exemplo, e posta e fala assim, eu tô dando R$500 de graça aqui na rua G e coloca a localização, com certeza que as pessoas te seguem, vão lá. Então quer dizer que você influencia a realidade de alguma forma. E isso, o seu celular influencia, é uma extensão da sua vontade, do que você está falando. Essa é uma discussão bem que a gente pode se aprofundar bastante também. Eu não vou me aprofundar nela hoje porque não é o tema principal. Mas se a gente pegar o que a gente estava falando aqui, que cada nova pressão traz uma nova adaptação, porque todas as espécies do planeta foi assim, logo nós vamos se adaptar a isso também. E obviamente que vamos ter, por exemplo, se temos uma explosão de emoções, se traz estímulos, obviamente a nossa nova evolução, nossas futuras gerações vão ter meio que uma trava para isso, sabe? Vão começar a ser mais frias, porque já vai ter tanta emoção disponível, vai ter tanta dopamina disponível, que mudou a forma de existir dopamina. Porque para você, por exemplo, um exemplo bem simples, para você conseguir uma quantidade de açúcar que você consegue hoje, por exemplo, você vai no McDonald's, come um milkshake, você toma um milkshake, é basicamente uns 3 dias, 4 dias de açúcar que um ser humano normal, primitivo, encontrava na natureza, comendo frutinhas e essas coisas. Então, você vai criando aquela resistência. A gente não sabe como que essa nova adaptação vai se desenrolar no futuro. A gente vai criar uma resistência a isso claramente no futuro. Só que enquanto nós não somos esse ser humano evoluído por pura estética da natureza, por pura evolução, a gente tem que aprender uma forma de entender isso, para isso não afetar nossas vidas. Eu acho que obviamente a gente vai criar essa resistência a esses estímulos e que isso funciona dessa maneira. Eu acredito que funcione dessa maneira. Porém, a gente não pode ficar esperando só a nossa evolução, até porque a gente não vai ser beneficiado com isso. Gerações e gerações até algo realmente ali criar uma casca, sabe? Então você tem que racionalizar tudo isso. Tentar racionalizar seu inconsciente, tentar racionalizar os seus pensamentos, os seus sentimentos. Por quê? Porque às vezes você está se sentindo mal todo dia, às vezes você está sentindo algo que você não consegue explicar. Para um ser humano primitivo, antigamente, isso era muito mais fácil de identificar de onde que estava vindo o problema. Por quê? Se ele estava aqui num espaço como esse, onde só tinha estímulos naturais, por exemplo, uma coisa que deixaria ele muito triste ou bravo é um animal cagar em cima dele, ou uma onça querer arrancar a pele dele. Então isso faria ele se sentir muito mal, mas é uma coisa bem exposta, que é um inimigo. Hoje em dia, nossos inimigos vêm velados, nossos inimigos vêm com carinha de promoção, nossos inimigos vêm com uma conversinha furada. Só que esses inimigos, eles vêm velados em forma de promoção, eles vêm velados em forma de trend, eles vêm velados em forma de uma conexão ali, uma conexão rápida, sabe? Talvez a gente tenha que verificar melhor a quem a gente dá nossa atenção, a quais vídeos, a quais estímulos a gente, sabe, coloca desde o começo do nosso dia. Porque é igual eu falei, um dia a conta chega, a gente não sabe ainda, porque é uma coisa nova, a gente é a primeira geração a lidar com esse tipo de problema e tá entre essa barreira entre o velho e o novo. Então a gente vai, obviamente, sofrer, é como se a gente fosse meio que um teste, um rato de laboratório. Daqui a alguns anos vão estar estudando como que isso começou a afetar o nosso cérebro e como que eles melhoraram isso de alguma forma que a gente ainda não sabe, entende? Eu já ouvi pessoas na internet, certas pessoas falando que, sabe, deveria ter uma regulamentação do celular, etc, porque isso é como se fosse o cigarro, que o cigarro antigamente tinha
propaganda e todo mundo induzia-se a usar, e hoje em dia todo mundo usa o celular como se fosse, beleza, eu entendo, se eu não entendesse esse problema, eu não estaria aqui falando isso, só que a solução não é basicamente censurar as pessoas, não é basicamente privar ela das pessoas. Eu acho que a solução está mais em conscientizar. Eu não acho que o caminho seja você. Eu não acho que o caminho seja você privatizar ou você censurar ou você regular o tanto que as pessoas deveriam utilizar o celular, porque afinal de contas o problema não é só o celular, sabe? Tá na mentalidade da pessoa. Eu acho que essa é uma reflexão válida ainda mais para o tempo que a gente está vivendo hoje. Ainda mais para o dia de hoje, que é um dia de Copa. Hoje o Brasil jogou contra o Japão. E eu tô aqui fazendo esse vídeo, ao invés de estar lá assistindo. Porque eu realmente acho que isso é uma questão válida, uma reflexão válida para o seu dia. E é isso aí, eu tô indo. Até o próximo vídeo e falou.